Hora de conversar com o Guto Graça. Hoje o Guto vai fazer para a gente uma análise, né, de como repercutiu nas redes do Brasil e também dos Estados Unidos as bombas que explodiram, ou o artefato, ou aquele enorme local que tinha produto químico no Líbano. Inclusive, né, Guto, com alguns boatos que apareceram aí nas redes. Bom dia para você. Bom dia Carla, bom dia Barão, bom dia audiência. Vamos entender exatamente isso, que sobretudo quando a gente compara um pouco com a rede social e com a entrada do assunto nos Estados Unidos, a gente tem uma similaridade muito grande e não é à toa. Primeira coisa que a gente tem que compreender, por que redes brasileiras e americanas entraram tão parecidas no assunto, no momento, é questão de fuso. O que é o fuso? Aconteceu meio-dia de Brasília, que é 11 horas de Nova York, que 8 horas de Los Angeles, você já pega 4 horas da tarde em Londres, você já pega meia-noite em Seul, ou seja, ela foi algo que realmente impactou, independente dos fiscais de rede social que vinham dizer, vocês falam de uma explosão que só matou 100 e não falam do Covid matando 1.000 pessoas, não são assuntos que não têm nada a ver. Notícia não é só placar de mortes, apesar de vida ser o mais importante. Negar o fato espetacular, não no sentido de positivo, mas das cenas apresentadas, Barão, foi a maior explosão que eu me recordo que eu tenha visto, e desculpa, em tempo real do noticiário, ou seja, foi natural que isso fosse massivo e maciço nas duas redes, ou seja, entra no Brasil e entra igualzinho. Um adendo que eu tenho que trazer pelo assunto que a gente trabalha, Barão, antes até de levar adiante, é que em novembro de 2019 teve um grande protesto no Líbano, nas ruas do Líbano, nas ruas de Beirute, contra a tributação das ligações via serviços de mensagem, como WhatsApp, como Messenger, como que a gente está falando, fossem tributadas. Ou seja, o pessoal foi para a rua para evitar a taxação do WhatsApp e o governo voltou atrás. É só para a gente entender como tecnologia, povos, participação acabam se envolvendo, tá, Barão? Uhum. Bom, e especificamente sobre isso, Guto, sobre o que saiu nas redes aqui dos Estados Unidos, aí do Brasil, após a explosão. Vamos lá. Você tem, como a gente disse, entrou igual. O que é entrar igual? Todo mundo divulgando, participando. O que aconteceu nas 24 horas seguintes? Você tem uma diminuição do assunto nos Estados Unidos, você tem uma diminuição de compartilhamento, mas teve um aumento de buscas sobre Beirute explosão e Líbano em todas as possibilidades de busca, ou seja, a diferença, o brasileiro continuou compartilhando matérias, compartilhando assunto, quando o americano saiu, mas o que a gente tem que compreender? Conforme estava sendo dito aí, não é só uma igreja no Cambuci aqui em São Paulo, que tenha tanto peso. A gente tem que entender que tem uma quantidade absurda de libaneses de primeira e segunda geração no Brasil, que são em torno de 4 a 5 milhões, quando você faz nesse sentido. A Argentina, 1,5 milhão, Colômbia, 700 mil, ou seja, a gente está falando de um povo de diáspora presente em vários locais, sobretudo na América Latina, é uma presença maciça de colônia libanesa, que fez o quê? Fez com que esse assunto aqui tenha tido uma duração nas redes um pouco maior. Agora, Barão, indo bem no ponto que você perguntou, travou, é importante a gente falar sobre o boato. O que a gente tem de interessantíssimo no assunto boato na entrada? O boato, escrito em inglês, que tinha sido o estouro de um paiol, uma coisa fantasiosa, mas muito curta, ele entrou e foi divulgado no Brasil quase que em tempo real em relação aos Estados Unidos. Esse boato, que demorou 5 vezes mais em tempo, ou seja, ele demorou 6 horas para começar a ser difundido em redes na Argentina, que tem uma colônia muito grande libanesa. A gente tem que lembrar, a Argentina tem quase 1,5 milhão, 1.600.000 de libaneses, demorou muito mais para entrar. Na rede brasileira, ele foi que nem rastreio, ou seja, é para a gente pensar, Barão, e eu devolvo para você e para a Carla, será que a gente não está viciado
em ter um interesse na distopia? Será que a gente não está viciado em gostar de um boato? Eu não sei. Devolvo aí para você e para a Carla me ajudarem nesse pensamento. Não, achei interessante essa comparação mesmo que o Guto fez com a Argentina, porque enquanto você falava, Guto, eu ficava imaginando aqui com relação aos outros países, né? Como é que... Deixa eu ver. Ah, Band News Station, caneca nova, gente, olha lá. Guto Graça, olha, nas nossas carinhas ali também, Barão, adorei, Guto. Eu quero uma dessa. Barão, a sua eu deixo pessoalmente para você final de semana. Combinado. A da Carla tá mais longe e vai no malote, não conta para ninguém. Que beleza. Ô Guto, pois é, você estava fazendo essa comparação, então na sua opinião, o que é que explica, né, essa conexão tão grande, tão próxima, comportamentos tão parecidos, né, dos internautas brasileiros com o comportamento dos internautas americanos? Será que foi esse o boato que chegou até o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que falou, parece que eu ouvi dizer que foi uma explosão e foi um ataque e tudo mais? Então, o que explica esse comportamento, se é o comportamento parecido e se foi essa notícia que chegou ao Trump também? Carla, o que a gente tem que entender não é falar mal ou bem do brasileiro. O brasileiro é um povo que pode não ter o hábito de comer cereal de manhã, que nem o americano, mas come a barrinha de cereal. Então, assim, a gente entender pequenos detalhes que se refletem um pouco em comportamentos que também chegam nas redes. A rede brasileira, ela tem muito da rede americana e da influência que você recebe. Assim, não é usar aqui termo macaquitos, não é isso. Mas o tipo de conteúdo, a gente tem uma predileção, a gente tem um interesse. É um país com uma proximidade, uma orientação dos Estados Unidos que se independe do atual eleito. É um traço um pouco da sociedade brasileira que foi reforçado pela essa dita ligação Trump e Bolsonaro, sobretudo pessoas muito ativas nas redes, como os dois são. Então é natural que você tenha um processo conurbatório das redes, quando você tem dois atores tão fortes em redes como chefes de Estado, fazendo isso. Então, agora, nesse momento, o boato que o Trump recebeu, eu não sei se foi o mesmo que estava circulando aqui. Mas o que circulava era que foi assim. E circulou, Carla, era uma coisa impressionante, que ele circulava de uma forma maciça. Nos grupos de WhatsApp, ele entrava por todos os lados. Não, foi um paiol do Hezbollah. Aí é aquela coisa, eu não sei qual é a pressa que as pessoas têm em tentar ser precisas e acabam sendo imprecisas. Parece aquele jogador de futebol que acha que vai acertar um golaço, chuta da intermediária e mete a bandeirinha no córner. Ele fala, mas podia ter entrado. É mais ou menos isso. Não faz muito sentido, sobretudo é aquela coisa, você vê gente boa, gente inteligente, compartilhando uma coisa que pode ser um fake news totalmente inocente, de alguém que quis se mostrar informado, mas sem checagem fica complicado. Dar o furo jornalístico sem checar direito, né, Guto? Pra quê? De uma história que não é sua, é uma explosão, gente, imagina. E tá longe, né? Não tem ninguém lá acompanhando de perto, é algo que tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? Agora, eu acho maravilhoso a rede social, deu poder para pessoas que não teriam poder expressar sua opinião, mostrar seu trabalho, seu ponto de vista. Mas, assim, na hora de uma apuração, de trazer uma informação mais correta possível, tem que tomar muito cuidado com o que você consome, porque nem sempre a pessoa que você acha muito bacana, muito legal, muito inteligente, vai levar a informação com precisão, né? E os veículos de comunicação, muitas vezes contestados, e muitas vezes até com razão, né? Dependendo do que você tiver interesse em acompanhar, são as fontes principais mesmo. Ninguém tem interesse em passar uma informação incorreta, ainda mais no meio de uma tragédia como essa no Líbano. Ô Guto, Barão, fala, Guto. Só para concluir, para você e para a Carla, isso é longe de estar jogando, como é que se diz, confete na grande imprensa ou na gente. Sempre que acontece algum grande colapso, algum grande caso, seja a queda da Chapecoense, seja uma epidemia, seja uma explosão, a densidade e relevância dos veículos de mídia tradicional aumentam nunca menos que 18% a 20% no dia, de relevância e de compartilhamento. Então, por mais que você falou que se questione, que se critique, ainda tem um caminho de você saber, não, aquele cara recebe por isso, ele está sendo pago e vai funcionar. Ou seja,
Nesses momentos, a grande imprensa tem sempre uma força maior do que ela estava vindo em curso. Ainda foi o que você falou, que receba o comentário negativo, ou o comentário negativo pertinente ou impertinente, mas ela tem uma volta muito forte nesses casos. Ô Guto, uma pergunta que não faria sentido há algum tempo, mas hoje, infelizmente, faz. Queria saber se você percebeu algum tipo de ideologização nesses compartilhamentos, se a partir de uma linha ideológica seguida pelo internauta, se ele compartilhava X ou Y, se fake news foram compartilhadas mais por um, mais por outros, foi possível perceber isso? Porque é uma linha muito fina, né? Cara, é muito fina e entrou muito, a gente tem que entender, repito, o que a gente viu, eu vou ser quase que não é impreciso, mas implosão de prédio é fato jornalístico em qualquer noticiário local. Você vai implodir um prédio em Boston, a imprensa de Boston vai cobrir. Você vai implodir um prédio em Ribeirão Preto, a imprensa vai cobrir. É fato, implosão. Quando você fala de tamanho daquela explosão, foi algo que foi a grande notícia, porque foi uma coisa que sai do campo, do noticiário, para você falar, caraca, você bota a mão na boca e fala, se lembra de Torres Gêmeas, se lembra de grandes fatos que você tenha visto nesse sentido. Então, não deu para receber isso, neste caso, nessas primeiras 24 horas. É claro que o desenrolar disso, você pode ver. Agora, a velocidade que o boato vingou no Brasil, você pode, sem dar para a corrente A ou corrente B, dizer estamos tomando um caminho de adoecimento, um caminho de que o que é interessante, o que pula nos olhos, eu compartilho. A nossa velocidade maior desse boato em relação à Argentina, eu acho que a gente para pensar um pouquinho como sociedade, muito mais do que lado A ou lado B, tá, Carla? Muito bem. Guto Graça volta na próxima semana conversando com a gente no Pulso Band News, fazendo mais uma análise, sei lá do que virá pela frente. Grande abraço, Guto. Beijo para todo mundo, gente. Fique com Deus. Abraço. Beijo, tchau, tchau. Querido.